Ele foi militar, pai, marido, escritor, amado e odiado. Ele é o sniper mais letal da história dos Estados Unidos, que deixou um legado que vai muito além dos seus feitos no campo de batalha. Mas quem foi ele realmente? Neste vídeo, vamos explorar sua história, desde a infância até os eventos que marcaram sua vida e a sua trágica morte. Seu nome é Chris Kyle, também conhecido como Sniper Americano. Christopher Scott Kyle nasceu em 8 de abril de 1974 em Odessa, no Texas, filho de Wayne Kyle e Debbie Lynn. Chris, desde cedo, frequentava a igreja em que seu pai era pastor. Ele foi criado com muita influência da religião. Seu primeiro contato com armas de fogo foi logo aos 8 anos de idade, quando seu pai lhe deu um fuzil. Chris, desde muito jovem, já saía com seu pai para caçar alguns animais na região onde morava, e começou a partilhar da paixão pela caça. Além da paixão pela caça, durante sua adolescência, ele desenvolveu também uma paixão pelos tradicionais rodeios texanos, muito comuns no local onde morava. Ele dedicava grande parte do seu tempo a esses eventos, que incluíam viagens dentro e fora do estado do Texas. E já deu para ver que a prioridade de Kyle nunca foram os estudos. Ele se forma no ensino médio e ingressa na Universidade Estadual de Tarleton, no curso de Gestão de Propriedades Rurais. Esse curso visava a administração das propriedades de sua família no Texas. E apesar de estar na universidade, ele continuava não se dedicando muito aos estudos, frequentava muitas festas. Nesse período, seu problema de uso de drogas e bebida piorou muito. Após 2 anos cursando a faculdade, ele decide abandonar o curso. Sua paixão pelos rodeios não foi perdida, e assim ele se tornou um peão de rodeio profissional logo após desistir da vida acadêmica. Mas sua carreira como peão foi curta, pois em uma competição em Hendon, no Texas, ele cai de um cavalo, quebra o braço, a costela, desloca o ombro e sofre lesões no pulmão e nos rins. Esse trágico acidente fez com que a sua breve carreira como peão fosse encerrada. Kyle fica muito abalado após esse episódio, tendo em vista que a sua carreira como peão, que era seu sonho desde muito jovem, foi totalmente por água abaixo. Ele não poderia mais seguir esse rumo. Então, ele decide seguir outro caminho, algo que já cultivava desde a sua infância, a carreira militar, algo que já havia sido instigado desde os primeiros dias por seu pai, com quem, junto de Chris, caçava animais na região. Depois de finalizar o tratamento para a recuperação do seu braço, ele vai para uma junta militar, onde conversa com alguns recrutadores que apresentam o time SEAL. Os SEALs são uma força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos, que significa Sea, Air and Land. Eles são conhecidos por atuar nas operações mais importantes e difíceis do exército americano, como a caça a Osama Bin Laden. Para se juntar aos SEALs, é necessário passar pelo treinamento mais rigoroso e difícil de todo o mundo. Ele, motivado pelo desafio, decide se inscrever para o treinamento, a fim de se tornar um SEAL. Porém, sua expectativa logo foi por água abaixo, pois depois de se candidatar ao programa, ele recebeu uma carta da Marinha falando que o havia recusado para o treinamento, por conta dos pinos que tinha colocado em seus pulsos após o acidente que sofrera. Chris ficou, mais uma vez, muito abalado com o ocorrido e busca fugir do Texas, se mudando para o Colorado, onde consegue um emprego para trabalhar em um rancho. Mas, em um dia qualquer, sua vida mudou completamente. Ele recebeu uma ligação de um recrutador da Marinha dos Estados Unidos, perguntando se ele ainda estava interessado em participar do programa dos SEALs. Kyle não pensa 2 vezes e aceita a proposta na hora, voltando imediatamente ao Texas. Então, no início de 1999, Chris se apresenta à base naval de Coronado, em San Diego, na Califórnia, local onde ocorre o treinamento dos SEALs. A primeira fase do treinamento se chama BUD/S, Basic Underwater Demolition SEAL, que dura por volta de 7 meses. Durante esse período, os candidatos devem fazer treinos físicos exaustivos, mergulho de combate, operações terrestres, entre outros treinamentos. Após ser aprovado nessa etapa, os candidatos agora faziam parte do SQT, SEAL Qualification Training, e foi aqui que ele se destacou pela sua precisão com armas de fogo. E durante os poucos dias de folga, os SEALs frequentemente iam para bares na região de San Diego. E foi lá que ele conheceu Taya, que logo se envolveu e tornou-se futuramente sua esposa. 2 anos após entrar no treinamento, ele se forma como SEAL e é designado como franco-atirador no SEAL Team 3.
Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreram o maior ataque de sua história, o atentado às Torres Gêmeas. Esse foi o estopim para o presidente George W. Bush declarar guerra ao terror. A guerra ao terror visava eliminar grupos terroristas insurgentes, principalmente no Oriente Médio. Entre os locais de maior atuação do exército estadunidense estava o Iraque. Isso porque os serviços de inteligência americana acreditavam que o governo iraquiano de Saddam Hussein estava desenvolvendo armas nucleares no país. Um grupo terrorista ter acesso a armas nucleares poderia significar literalmente o fim da existência humana na Terra. O exército americano, então, passa a ocupar o Iraque com suas tropas, entre eles o SEAL Team 3, de Chris Kyle. No campo de batalha, Chris foi designado como franco-atirador da unidade. Sua primeira morte ocorreu durante a invasão inicial, em que uma mulher, junto de seu filho pequeno, se aproximava de um grupo de fuzileiros dos Estados Unidos. Chris percebe então que ela carregava uma granada, provavelmente a mandos de terroristas iraquianos, e atira contra ela. Sobre esse episódio, ele afirma: aquela mulher já estava morta. Eu apenas evitei que ela levasse os fuzileiros com ela. Esse foi o primeiro dos muitos episódios da vida de Kyle que ele salvou muitas vidas, em especial de fuzileiros americanos. O exército americano então consegue tomar a cidade e praticamente liquidar as tropas de Saddam. Então, Chris volta aos Estados Unidos em julho de 2003, passando a atuar agora como instrutor de tiro dos SEALs. Mas, no Iraque, a situação não era tão tranquila quanto se imaginava. Com a queda do regime de Saddam, não existe mais um presidente e diferentes facções passam a disputar o poder no país. Com isso, a violência e a guerra se escalam na região. Nesse contexto, Kyle se voluntaria a voltar ao Iraque em 2004, e ele dessa vez vai para Bagdá e é transferido para Fallujah, que estava sob controle dos terroristas jihadistas. O catalisador para essa operação ocorrer foi a morte de soldados americanos, e naquele momento era o local mais sensível do país, que contava com mais de 4.000 terroristas. Foi a batalha mais sangrenta da Guerra do Iraque. Nessa batalha, Chris saiu de sua posição para resgatar um fuzileiro ferido e levá-lo de volta à base americana. Esse episódio lhe rendeu o apelido de The Legend por seus companheiros. A coalizão dos americanos, britânicos e outras forças venceu os terroristas, tomando a cidade de volta. Assim, Chris finaliza seu segundo turno de combate e volta para casa. Mas ele se sentia muito mal por ter deixado seus companheiros na batalha e também pelas mortes, pelas vidas que foram perdidas durante essas batalhas. Ele estava inquieto e parecia preferir a guerra à tranquilidade de estar em casa com sua família nos Estados Unidos. Então, Kyle voltou ao Iraque em 2006, no seu terceiro turno. A vida civil nos Estados Unidos não era o suficiente para ele, e o seu senso de necessidade de ajudar e lutar com seus companheiros por seu país contra o terror foi mais forte do que a tranquilidade da vida do interior dos Estados Unidos. Chris agora vai para Ramadi, cidade em que havia disputa pelo poder entre grupos xiitas e sunitas. Nessa batalha, seu amigo Mark Lee foi abatido em combate. Era o primeiro SEAL que perdeu a vida na Guerra do Iraque, o primeiro em 3 anos. Esse dado mostra a força e o preparo dos SEALs, que estavam na linha de frente do combate aos terroristas. O falecimento de seu amigo mexeu muito com ele. O dever de proteger os fuzileiros se tornou maior do que nunca. Kyle se tornou ainda mais determinado a lutar contra os terroristas. Esse sentimento de ódio fez com que, em 4 meses, ele registrasse o total de 91 mortes. Esse feito rendeu uma estrela de prata, uma Silver Star. A premiação dada somente aos mais importantes combatentes que tiveram grandes feitos durante guerras contra os declarados inimigos dos Estados Unidos. Mas, poucas semanas depois, Chris recebe a notícia de que sua filha, recém-nascida, foi diagnosticada com leucemia. Ele, então, volta aos Estados Unidos para ficar com sua família. Mas menos de 2 anos depois, em 2008, ele se voluntariou para o seu quarto tour em Sadr City. As forças terroristas estavam melhores armadas do que nunca, o que dificultou a operação do exército americano no local. Chris, posteriormente, descreveu essa como a batalha mais difícil de sua vida.
Chris Kyle, nesse momento, era uma figura conhecida não só no exército americano, como também entre os próprios terroristas. Ele desenhou em seu colete uma caveira igual do Justiceiro, personagem de quadrinhos animados. Era um símbolo do ódio que a lenda tinha desses insurgentes. Como eu disse, os terroristas também o conheciam e o chamavam de o Diabo de Hamad. Ele ficou muito famoso entre os terroristas devido ao número de abates que ele fez durante o período que estava no Iraque. E foi nessa campanha que ele fez o seu abate a maior distância. Ele vasculhava uma área com sua luneta e tudo parecia tranquilo. Mas quando um comboio americano se aproximou, um homem surge na janela de um prédio com um lançador de granadas. Chris rapidamente calculou e fez seu tiro a uma distância de impressionantes 2.000 metros, abatendo o alvo. Em março de 2008, o seu serviço finalmente se encerra e ele volta definitivamente para casa. Era o fim da campanha da lenda, que somava mais de 160 abates confirmados. Agora sim, de volta à vida civil, ele escreveu a sua autobiografia, intitulada O Sniper Americano, em 2012. O livro recebeu diversas críticas, mas foi muito bem aceito pelo público geral. Isso porque algumas coisas eram exageradas ou inventadas, segundo colegas de serviço e amigos. O caso mais famoso foi o que envolvia o ex-governador de Minnesota, Jesse Ventura. Nesse episódio, Kyle disse em entrevista que durante uma briga de bar, socou Jesse. O ex-governador processou Kyle e venceu o processo, cobrando uma indenização de 1,8 milhões de dólares. Essa foi mais um dos episódios em que a faceta entre herói e vilão ficou desenhada na vida de Chris Kyle. Então, o seu livro virou filme em 2014, estrelado por Bradley Cooper, foi indicado ao Oscar e acabou vencendo um dos prêmios em 2015. Chris tinha o desejo de ajudar veteranos de guerra, e nisso ele entra numa ONG chamada Fitco, que ajudava veteranos com estresse pós-traumático dos tempos de combate. Em 2 de fevereiro de 2013, ele levou o ex-fuzileiro Ed Ray Ralph a um estande de tiro. Lá, Eddie sacou sua pistola e alvejou Chris e seu amigo Chad. O assassino sofria de estresse pós-traumático e esquizofrenia. Ralph foi condenado à prisão perpétua, e era o fim da vida do maior atirador da história do país. Seu velório foi gigante, com milhares de carros o acompanhando até Austin. Ele foi homenageado com uma estátua em Odessa, a sua cidade natal. O sniper americano ainda divide a opinião de pessoas. Muitos o associam ao imperialismo estadunidense, a uma guerra sangrenta e fracassada. Mas apesar das polêmicas envolvendo ele, Chris é um símbolo das Forças Armadas, do amor à pátria, da coragem, da luta pela liberdade e contra o terrorismo no Oriente Médio. A sua morte precoce, aos 38 anos, contribui para uma construção de uma figura quase mitológica do atirador. Por fim, se você gostou, se inscreva, dê o like e ative o sininho. A gente se vê numa próxima.